Sati, hoje estou de diva. Vocês comentarem tá uma bosta os Doritinhos, eu vou na casa de vocês e voltar na sua casa, tá bom? E hoje eu estou com a Flávia, muitos de vocês já conhecem, ela já participou de live, ela fez uma stream enorme de Overwatch de uma semana, quase. Uma semana, é, 7 dias de stream. Comigo, 24 horas de stream. Ela também é do site, do blog, enfim, WoW Girl, e apaixonada pela Blizzard e pessoa incrível. Aqui no nosso canal, eu vou estar falando um pouco da história de Overwatch. Eu tinha prometido isso numa stream, porque muitos de vocês ficaram, conta a história de não sei quem, conta a história de não sei quem. E eu jogando. As pessoas ficam, mas esse personagem ele é muito legal, conta a história dele. É, não. E o pior é que você tá jogando, você está naquela partida tensa, e a pessoa, que você me tá contando a história de não sei quem? E você tá tipo, tá naquela partida de controle 99 que vocês estão lá, tipo, tendo não dá, sabe? Não dá, tipo, não dá. E aí eu prometi que eu ia fazer um vídeo contando melhor pra vocês a história dos personagens do meu canal, toda a cronologia de Overwatch, etc. E aqui estou eu com a pessoa que tem, tipo, PhD pra poder falar das coisas, entendeu? Eu vou chegar lá, tô trabalhando pra isso. No canal dela tá tendo um vídeo, saiu agora também, então se você quiser ver esse vídeo depois ver o vídeo dela, se você chegou no vídeo dela, enfim, onde a gente vai estar dando dicas de gameplay. Então se você fala assim, puta merda, preciso aprender a jogar, a gente fez um combo aqui. Como as ultis que a gente falou. Que a gente falou de combinar. Então se você quer saber dicas ou tipo hackzinhos de como jogar, vai lá. Enfim, deixa seu like, se inscreve, é isso aí. Vamos para a história de Overwatch! Bom, a gente vai começar falando primeiro da cronologia geral. Sim. Pra facilitar. Pra vocês entenderem. Ok. Muito se fala tipo da Guerra Ômnica e que a Overwatch foi criada pela Guerra Ômnica. O que aconteceu? A Guerra Ômnica foi quase uma Skynet, foi basicamente uma Skynet, tipo, os robôs, alguma força fez com que eles se voltassem contra a humanidade. E aí, por causa dessa guerra, ninguém tava conseguindo ganhar dos robôs, ninguém sabia o que ia fazer. Na verdade, tinham alguns poucos países que tinham uma linha de defesa contra os robôs. Mas no geral, tava todo mundo se ferrando muito. Então, as Nações Unidas criaram o Overwatch, que é basicamente um time com pessoas muito excepcionais, muito especiais, com habilidades incríveis pra combater esses ômicos. Então se criou uma organização e essa organização deu fim de fato aos ômicos. Eles acabaram com a guerra, eles ganharam a guerra. Então vamos entender isso. A Overwatch foi criada durante a Guerra Ômnica, entendeu? Ele foi criado para acabar com os ômicos, acabar com a guerra. E isso aconteceu, eles venceram. E aí muito começou a se questionar do porquê essa organização ainda existia, uma vez que estavam em paz. Eles venceram a guerra, mas Overwatch continuou funcionando, continuou recrutando, continuou montando times e fazendo ações pelo mundo inteiro. Só que as Nações Unidas ficaram com medo, porque é um pouquinho, lembra um pouquinho todo o questionamento que fizeram em Guerra Civil e em Batman vs Superman. Tipo assim, são pessoas super poderosas, excepcionais, que venceram uma guerra. O que eles estão fazendo a partir do momento que tá em paz? Porque isso ainda está ativado e começou a ficar com medo disso se voltar contra a humanidade, entende? E houve também isso interno do Overwatch, um decaimento, uma briga que a gente vai explicar depois quando eu estiver falando dos personagens. Mas a própria Overwatch deu uma decaída nos tempos de paz. Então eles foram juntando gente, recrutando pessoas mais talentosas, e eles tinham também um arquivo de pessoas talentosas de outros países, porque nem todos os países precisaram do Overwatch, como a Coreia e a Rússia, por exemplo, eles não precisaram do Overwatch. Sim. Por vários motivos. Então, com o tempo, isso acabou, a gente já vai falar, a gente vai começar a falar agora de personagens específicos, porque dá pra gente clarear melhor a situação. Vamos começar falando de Winston, o nosso macaco, que não é macaco. Não é um macaco, é um cientista, exatamente. O Winston foi criado em uma base lunar que chama Horizon. Então, nesse futuro de Overwatch da Terra, a gente já tem uma base na Lua pra testes e pra, várias coisas. E nessa base eles criaram gorilas super inteligentes. Então, de fato, ele não é um macaco, ele é um gorila. Ele é um gorila. Eventualmente, esses gorilas se revoltaram. E uma coisa interessante é que, assim, ninguém sabe o que causou a Guerra Ômnica. Ninguém sabe o que fez, que força que fez os ômicos se voltarem contra os humanos. Mas se sabe que na mesma época, os gorilas da base também ficaram loucos e se revoltaram. Quebraram tudo. Então, deve ter sido algo muito foda pra afetar até lá. Exato. Zoou tudo. E aí o Winston era um desses gorilas super inteligentes que estava na base. E ele tinha um carinho muito especial pelo cientista que cuidava dele. E é de onde vem o nome dele, porque era o nome Winston. O óculos também é do cientista. Se vocês verem o curta do Winston, dá pra ver esse bonitinho. E aí, por amor a esse cientista e por tudo que
que o Winston viu, ele jurou que ele iria proteger a humanidade. Por isso ele voltou e foi pro Overwatch. Ele é muito inteligente, ele de fato é um cientista. E a história dele é essa. Foi assim que ele veio parar, que ele ficou super inteligente. Depois desses anos de paz e tudo mais, com algumas pessoas recrutadas, outras no arquivo, de pessoas especiais que a gente pode chamar algum dia, também acabou que realmente houve o fim da Overwatch. Da organização. Exato. Tanto que até tem o curto onde o Reaper entra na base de Gibraltar, que é onde o Winston ainda mora, e você percebe que tá abandonado. Acho que ele fala que há 3, 5 anos, eu não lembro quanto tempo, mas ele fala na animação que tem um período que tá desativado já. E aí houveram isso e começaram a surgir eventos estranhos, como por exemplo o Reaper aparecer e tentar invadir a base. Tudo que aconteceu. O moço que não é o Zenyatta. Não é o Zenyatta. Não é ele. Não é. É o outro. É o outro tem nome de importante. Eu não lembro. Enfim, tudo que vocês viram que aconteceu nas animações foram eventos que, sabe, meu Deus, o que tá acontecendo e quem vai impedir isso. E foi aí onde houve o chamado Recall, que também é o nome de uma das animações, que foi quando o próprio Winston percebeu que tinha algo estranho acontecendo e que o mundo precisava de heróis novamente. E ele fez o Recall chamando as pessoas pro Overwatch novamente pra ver quem atenderia o chamado. E a primeira foi a Tracer. Dá pra ver? É você, querido! Eu adoro o querido, é muito bom. E tanto que logo depois na próxima animação eles juntos vão no museu de Overwatch, tá a Tracer e o Winston contra a Widowmaker, e então é show. E aí falando em Tracer, de onde surgiu a Tracer, gente? Então, vamos lá. Tracer, ela se chama Lena Oxton e ela era uma pilota de avião mesmo. Ela é britânica, por isso do Cheers Love. Ela era uma pilota e a Overwatch estava testando um jato que se teleportava. E aí ela foi fazer uma viagem de teste nesse jato que teleportava. Slipstream é o nome do jato. E aconteceu um acidente. E pela natureza desse jato, dele se teletransportar e essas paradas todas muito loucas, ela sumiu. Por meses. Ela ficou perdida no tempo. Ninguém sabe o que aconteceu com ela. Quando ela apareceu, ela tava com a dificuldade de se manter no presente. Então ela sumia, tinha dias que ela sumia por dias, tinha dia que ela tava lá e ela ficou parecendo um fantasma, como se fosse um fantasma. Sim, porque algo nesse acidente alterou as moléculas dela e ela se perdeu. E aí, o Winston criou aquele dispositivo que a gente vê no peito dela. Aquilo é um... como é que é? É estabilizador cronológico, um negócio Cronal. assim. É o que faz com que ela fique no presente e não seja um glitch. Ele também dá o poder dela de se teleportar e de voltar no tempo. É, ela controla o próprio tempo. Sim. É exatamente graças a esse poder da Tracer que o Winston criou pra ela. Exato. Acho que agora, depois de ter falado desses dois, eles foram recrutas. Vocês percebem que eles foram recrutas após a Guerra Ômnica, junto com a Mercy também. Sim. Não é do time original de Overwatch. A história da Mercy, basicamente, é que ela era uma cientista brilhante e especializada em cura. Na parte medicinal, ela era muito boa, tanto que aquela armadura que ela usa, ela chama de Valkyria Suit, sei lá, roupa Valkyria, que com as asas e tudo, foi ela que desenvolveu uma nanotecnologia, por isso que ela se cura quando, depois de um tempo, se você joga com ela e você tem um dano, ela se cura mais lentamente do que a cura dela, é claro, mas ela consegue fazer por causa da própria roupa que ela mesma criou, então ela foi chamada bem novinha pra ser da Overwatch, e porque ela é incrível. Não tem muita, olha, nossa, que história incrível, não, ela era foda. Não, você é foda, vem aqui. E linkando direto com a Mercy, nós temos o Genji, que durante a Guerra Ômnica ele se fudeu. Na verdade, nem foi durante a Guerra Ômnica. Ele tem uma treta de família. Vocês já viram a animação, gente? Vocês não sabem. Ainda assistam. Exato. Mas a história é a seguinte: o Hanzo era o herdeiro do clã, mais velho, Shimada. Isso. E era um clã, bem Yakuza. Vamos cometer nossos crimes, vamos ser foda, vamos ser poderoso. E o Genji era total playboy, sabe? Ele tava cagando pra poder, ele tava cagando. Honra, tudo. Sim, ele só queria viver de boa. E aí, quando o pai deles morreu e o Hanzo foi ser o líder, o conselho do clã falou assim: olha, você tem que dar um jeito no teu irmão. Ele tem que vir trabalhar com a gente, ou não dá pra continuar assim. Precisa tomar jeito. E aí eles lutaram. O Hanzo
quase matou o Genji, ele achou que tinha matado o Genji. Exato, tanto que vocês veem isso na animação, ele vai prestar as condolências todo ano por causa do irmão, etc. Só que a Mercy achou ele antes dele morrer, achou o Genji antes dele morrer. E foi ela que criou todo o corpo do Genji e fez, sei lá, deve ter feito fisioterapia, esse tipo de coisa, né? Porque não deve ser fácil você acordar, olha, eu sou um robô. É complicado, mas ela achou e foi ela que criou tudo isso pra ele, deu vida de novo pra ele. E assim que acabou a parte da Guerra Ômega, que o Overwatch entrou nesse tempo de paz, porque ela salvou ele e falou assim, ok, eu vou te salvar, mas você tem que ajudar a gente na luta. Sim. E, enfim, aí ele pegou e eu imagino, assim, aí eu não sei se isso é sério ou não, mas na minha cabeça, deve ser muito difícil, você deve estar muito perdido depois que você voltou. Sim, e você deixou de ser você mesmo. Exato. E aí pra se encontrar, nós linkamos com Zenyatta? Exato. Ele foi, sei lá, encontrar a paz de espírito dele e ele encontra o Zenyatta, que não é o mesmo cara da animação. É importante pontuar. Mas aquele cara da animação, eu vou procurar o nome dele, porque... Boladíssima, eu tô muito bolada. O nome do robô é Mondatta. Ele era um chefe de uma... Não é bem uma seita, mas... É um culto. É um culto que chamava Shambhala, que é tipo... São robôs que atingiram a iluminação espiritual. Sim. Por mais contraditório que isso possa parecer. E o Mondatta é o único que é assassinado pela Widowmaker no curta. Mas o que interessa é o Genji foi atrás do Zenyatta pra buscar essa coisa de eu preciso me reencontrar, eu preciso me conectar de novo com esse... Ou me conectar com esse novo corpo. Sim. O Zenyatta... Então o Genji, ele tem duas ligações muito fortes com personagens, que é a Mercy, que salvou a vida dele. E com o Mestre Zenyatta. E com o Mestre Zenyatta. Além, é claro, do irmão. Que é meio que catfight, né? Mas tá tudo certo. Sim. É meio, a gente é irmão, mas a gente se odeia, mas a gente se ama, mas a gente se odeia. A gente se odeia. Eu te matei, mas eu venho te honrar todo ano, sabe? Tipo, porque faz todo sentido. Aí falando um pouco sobre o Zenyatta, ele, assim, em palavras simples, é meio que um monge. Exato. Que participava desse culto e ele foi chamado, ele também não tem afiliação do Overwatch nem nada. Ele entrou, ele nem foi recrutado, na verdade ele ajudou o Genji e ele foi depois no recall, quando o Genji foi, ele decidiu ajudar. Na verdade, ele era desse clã, desse Shambhala, só que ele resolveu que ele não iria ficar. Porque é meio que uma coisa budista, sabe? Eles ficavam nas montanhas, intocados e tudo mais. E o Zenyatta resolveu que ele ia sair pelo mundo pra ajudar as pessoas. Sim. Então ele é meio que um... A Madre Teresa de Calcutá. Ele é um monge. Falando em robôs, em ômnicos, temos o Bastion. O Play of the Game! Como é o nome dele? Play of the Game, é isso. Play of the Game, maravilhoso. Play of the Game com um clique. Gente, eu jogo de Bastion, eu acho isso incrível. Se você falar mal, eu vou te caçar. O Bastion, ele não é nada único, ou pelo menos ele não era. Ele foi criado, tipo, era uma série muito grande de robôs criados pra matar. E aí, na Guerra Ômnica, como ele era, tipo, a maior arma, o mais destruidor dentre os robôs. A bicha mais destruidora. A bicha mais destruidora de todos os robôs. E ele era destruidor, principalmente porque além dele ser muito forte, ainda tinham muitos. Eles decidiram que as unidades Bastion seriam o alvo principal. Então vamos acabar com todos os Bastion. E aí, esse Bastion que a gente vê no jogo, por algum motivo, eu não sei se ele se desativou, se acharam que tinha matado ele e não tinha, ou o que rolou. Se ele deu um defeito, se acabou a bateria, a gente não sabe. O fato é que ele ficou por anos desativado no meio de uma floresta. Até por isso que a skin dele na Origins é cheio de graminha. É cheio de graminha e tal. E foi daí que o Ganymedes, que é aquele passarinho que fica com ele, sempre veio. Ele meio que fez amizade com o passarinho. Quando ele acordou, ele é a Branca de Neve, quase. Sim. Quando ele acordou, ele tava da paz, sabe? Tipo, de boa, paz e amor com o passarinho e tudo mais. Eu não sei como ele foi chegar nesse time todo que tá lutando hoje, mas é daquelas, ele é paz e amor, mas se me atacar, eu vou atacar. Exatamente, gente, ele é os memes, é o Bastion. A gente tinha falado do Genji e também a gente tem falado do Hanzo, então, tipo... Sim. O outro lado da moeda. Depois que ele matou o Genji, ou que ele achou que ele tinha matado o Genji, ele resolveu deixar pra trás todo o passado dele com o clã. Ele falou assim, não quero mais ser. O que é escroto, né? Porque tipo assim, eu estou fazendo isso pelo clã, matei meu irmão, eu não quero mais o clã, sabe? Tipo, porra, viado,
Você podia ter pensado que isso não valia a pena antes, sabe? Então, ele saiu e ele meio que virou inimigo do clã também. Tanto que é por isso que quando ele vai honrar, tem os seguranças que impedem ele, etc. Você fica, por que ele não é bem-vindo sendo que ele era líder? Porque ele, depois que achou que ele tinha matado o irmão dele, ele surtou. Ele debandou. Não quero mais. Exato. E ele meio que começou a combater as coisas que o clã fazia. Então ele é meio que... eu acho tão legal isso. Ele é meio que ele muda, ele tem um change of heart, assim, sabe? Eu acho muito legal que o Overwatch, por mais que no jogo não tenha história nenhuma, o máximo que a gente tem no jogo são umas linhas de fala e umas coisinhas, mas eles conseguem fazer os personagens com tem um background tão muito grande. sem muita coisa, sabe? É incrível isso. Falando em clãs e etc, uma pessoa que eu também já li a história, por isso que eu falo é o McCree. O McCree, antes dele ser chamado pro Overwatch, ele foi recrutado também. Ele era tipo de bando de bandidos. E ele assaltava e fazia as coisas. Sabe aquelas coisas de filme de faroeste? Bang Os bang. caras que iam saquear a cidade. Exato. Era o McCree. E foi basicamente a mesma coisa do Hanzo. Ele percebeu que ele podia fazer o bem e que... Na verdade, não foi muito assim, não. O Reaper prendeu ele. O Reaper, na verdade, quando ele ainda era... Não é Reaper, é Gabriel Reyes. Exatamente. Antes do Reaper virar Reaper, ele era Gabriel Reyes. E ele era o chefe de uma divisão da Overwatch chamada Blackwatch. Exato. Que era, tipo, basicamente as operações feitas... de forma meio clandestina. De forma meio duvidável. Era o undercover do Overwatch. Sim. E aí, uma dessas ações, ele prendeu o McCree. E aí, ele falou assim, ok, você vai ser perdoado, mas você trabalha com a gente. E nesse tempo, trabalhando com o Overwatch, que rolou a mudança do ele, tipo, eu posso fazer o bem, sabe? Sim. Então, aí ele virou do bem. Ele virou do bem. Também. E já que chegamos nele, Gabriel Reyes, Reaper, é muito interessante com essa história. Todas se cruzam, sabe? É incrível. Exato. Gabriel Reyes era como, antes mesmo de ser chefe do Blackwatch, né? Ele era chefe do Overwatch. E quando o Soldier, que na época não era o Soldier, era ele era o chefe e tudo mais, lindo, maravilhoso. Aí quando o Jack entrou na Overwatch, ele começou a se destacar. E eles eram muito. amigos, tipo, meio que foi o Reyes que recrutou o Morrison. Exato. E o Morrison começou a chamar a atenção e todo mundo pensava, olha, esse cara é foda, esse cara é um líder nato, as pessoas seguem ele. Porque acho que até fica muito claro porque colocam ele no Blackwatch, porque você percebe que o Soldier é tipo neutral good, enquanto o Reyes era o neutral evil, sabe? Tipo, eles ambos são líderes, ambos tipo, vão fazer o melhor possível, ambos são bons, mas você sabe que a índole de um é mais duvidosa do que a de outro, e a Overwatch era pra ser aquela coisa tipo, perfeita e do bem e etc. Então talvez o Reyes não fosse a pessoa perfeita pra estar ali como líder. Só que aí o que aconteceu? Quando o Morrison foi promovido a chefe do time de Overwatch, o Reyes não sabe perder. Ficou chateado. Não é um bom perdedor. Não é um bom perdedor. Então ele ficou alimentando esse ódio por muito tempo. Mesmo indo pra Blackwatch, sendo líder do esquadrão dele, ele ainda tinha aquele recalque muito forte com o Morrison. E eles tretaram numa das bases, que foi a base da Suíça. Sim. E eles destruíram a base inteira. Nisso, os dois foram dados como mortos. A Mercy, que é suíça, pra quem não sabe, é Angela Ziegler. Isso foi a Flávia que me contou um pouco antes da gente gravar. Ela chegou a encontrar o Reaper, mas ele já tava nesse estado de composição, decomposição, que é até por isso que ele tem aquela habilidade onde ele fica... Se não adianta você atirar nele porque não vai acertar, sabe? O que nos leva a pensar que ele talvez já estivesse envolvido com a Talon, que é a organização terrorista que é responsável pela Widowmaker, onde a gente já vai chegar. Pela modificação da Widowmaker. Exato. Então ela já viu assim, ela pensou, putz, eu não tenho nada o que fazer, ele vai morrer, é um caso perdido. Lá. E pra todos os efeitos, o Jack Morrison também tinha morrido. Exato. Então, essa briga, inclusive, foi o que, tipo, a pá de cal em cima do Overwatch. Falou assim, olha, depois disso não tem mais como continuar. É claro que são coisas que não são 100%, tipo, confirmadas. Mas é aquilo, você destrói um prédio, você destrói uma instalação, inocentes vão ser feridos.
sabe? Mesmo sem você querer, mesmo você tomando cuidado. Então, nisso com certeza houve muita devastação, muita destruição, e é onde o pessoal começa a ficar com medo. Assim, ok, a gente tem que fechar isso, não pode mais existir. Exato. Foi aí que, tipo, realmente fechou, acabaram as operações do Overwatch, mas os personagens não sumiram, eles continuaram, tipo, deu uma demandada, cada um foi pra um canto do mundo, mas eles mantiveram sempre a localização de cada um e como falar com cada um, e foi daí que o Winston chamou a galera depois. Sim. Falando um pouco sobre a Widowmaker, já que a gente citou ela aqui por causa da Talon, ela, antes de ser a Widowmaker, ela era uma pessoa. Ela é esposa de um cientista da Overwatch. Sim. E, pelo menos até onde eu sei, tentaram matá-lo, só que não conseguiram. E acharam que o alvo mais fácil seria a esposa dele. Então sequestraram a esposa dele, fizeram esses 1 milhão de experimentos que resultaram nela... cerebral básica. Nela não tendo emoções, e o batimento cardíaco dela é tão baixo, ela conta isso até na própria animação dela. Ela tipo, ficou roxa, né? Por isso que ela é roxa, porque meio que não bombeia sangue pro corpo dela, porque é muito lento. E é isso que fez ela. Não é isso, mas ela não tem emoções, ela literalmente virou uma arma, ela foi criada pra ser uma arma. A primeira missão dela foi matar o marido dela. Essa transformação dela meio que foi em 2 estágios. Eles sequestraram ela, fizeram, tipo, mexeram com a cabeça dela, ela voltou, aí todo mundo, ai, que feliz, voltou, tá tudo bem, tudo maravilhoso, vai e mata o marido. E depois aí ela volta e foi aperfeiçoada. Então essa é a lore da Widowmaker, ela era esposa de um cara do Overwatch. Diz que a Widowmaker, tipo, ela faz viúvas, no caso a viúva foi ela mesma. Foi ela mesma, exato. Tem mais alguém da Overwatch? Vamos manter Overwatch, só pra gente ter... Da Overwatch, não. O que a gente tem é, por exemplo, a Pharah, que sim. a mãe dela era da formação original do Overwatch, porque a formação original do Overwatch, o primeiro time, eram 6 pessoas, que eram o Reyes e o Morrison, que são o Soldier e o Reaper, o Torbjorn, o Reinhardt, a mãe da Pharah e uma pessoa que ninguém ainda sabe quem é e que tá todo mundo achando que pode aparecer a qualquer momento. Sim. Então, todas as pessoas que vieram depois têm alguma ligação ou foram recrutadas depois. Por essas pessoas. Tanto que é uma coisa engraçada que a gente vai pesquisar. Se você entrar na, sei lá, Overwiki, eu não sei como chama, enfim, mas na Wikipedia do Overwatch, se você vai entrar na pasta do Reaper ou do Soldier, dá que a idade deles é desconhecida. No entanto, se você for pegar o time original de Overwatch, como o Reinhardt e o Torbjorn, eles têm 60 e poucos e 50 e poucos anos. Então você pode ter certeza que o Reaper e o Soldier estão mais ou menos nessa faixa. Então, como eu acredito que eles são um pouco mais novos, pelo menos dá a entender do que o Toby e o Reinhardt, eu acredito que eles estejam entre 45 e 55 anos. Eles não são mais novos do que isso, tá, gente? Porque a Overwatch foi criada há 30 anos. Tipo, na cronologia do jogo, ela foi criada há 30 anos antes. Eles são mais velhos, gente. Sim, a galerinha mais nova chegou depois. Lotes depois. Que vai indo, assim. Sim. Falando da Overwatch original, a gente tem o Reinhardt e o Torbjorn, que a gente ainda não falou. Sim. O Reinhardt, ele é alemão e ele é todo tipo tiozão. Ele é vô! E a armadura que ele usa foi criada pelo Torb. E o Torb, ele era o mestre de armas da Overwatch. Ele era um ferreiro incrível. Ele é sueco. Eu sei que ele é sueco e ele tem uns 50 e poucos e o Toby tem 60 e poucos. Então, eles eram da formação original, não tem muito o que falar. Muitos deles foram recrutados pela habilidade excepcional que eles tinham. E o Torb, ele criou a armadura do Reinhardt. Ele faz as torres, ele faz as coisas dele, mas ele também criava mechas imensos. Sim. Então, se quem lê o quadrinho do Torb vai ver que, tipo, ele construía robôs, ele é um cara de construção da engenharia. Ele é muito foda. E aí a gente tem a mãe da Pharah também, que linka a Pharah diretamente, e as especulações sobre o Soldier ser pai dela, mas enfim, não entra ao caso. Mas nada confirmado. Se você confirmar, a gente vem contar pra vocês. Contar. A gente faz uma parte 2. Mas falar um pouquinho da Pharah, então. A Pharah, na verdade, ela faz parte de uma outra organização porque como o Overwatch acabou, nem por isso o mundo ficou livre em
paz e tudo certo. Sim. Se mantiveram as organizações militares, se mantiveram tudo. E a Farrah, ela luta muito, meio que algo entre honrar e vingar a mãe, sabe? Ela tem um ponto muito forte e ela sempre fica à sombra da mãe dela, porque a mãe dela era uma líder incrível. E ela era muito impulsiva, justamente por essa coisa de ter que vingar e de não se sentir legal, de achar que a mãe dela foi tomada dela por coisas que não precisava. Sim. E eventualmente ela vai entender que ser uma boa líder não é... Não tem sentimentos ruins nisso, não é por vingança, não é por raiva. E que você precisa cuidar do seu time e não querer cumprir a missão. A missão, exato. Porque ela era bem assim, tipo, você é um A missão é fazer, essa e ponto. E aí ela descobre que não. E todo mundo comparava ela com a mãe dela, ela ficava puta, porque ela não entendia. Aí um dia, no meio de uma batalha, ela percebeu isso e falou assim, olha, então é isso, é essa a diferença, é isso que minha mãe tinha. Sim, que eu não estou tendo. Uma pessoa que também era da Overwatch, mas não tava nesse time principal, mas eu sei que também foi recrutada mais ou menos na mesma altura que a Mercy, que a Tracer, é exatamente a May. Ela, na verdade, ela é uma bióloga, basicamente, e ela tava na base da Antártida, né? Enfim, ela tava lá no gelo e ela tava estudando sobre a mudança climática junto com outros cientistas e tudo mais. Ela não tinha nada a ver com a guerra, ela tava tipo... ela tava de boas estudando pra melhorar o mundo. Exato. Entendeu? E ela criou essa arma onde revertia, digamos assim, que o clima... que ela revertia o aquecimento global. Exato. Aí aconteceram 1 milhão de desgraças e todo mundo... A base meio que fechou, entendeu? Ninguém conseguia sair e eles entraram em estado de... criogenia. Criogenia, que é basicamente você se congelar. Quando acharam a base e viram que tinha dado esse acidente alguns anos depois, a única que estava viva ainda era a May. E ela foi quando ela transformou essa descoberta que ela tinha nessa arminha, e é por isso que ela congela a gente tem muita raiva dela. Então, e aí, por isso também que ela vira um bloco de gelo. Ela adquiriu essa capacidade de... Algo aconteceu no corpo dela no tempo que ela ficou congelada, esses anos. Se não me engano, foi coisa tipo 5 anos congelada, sabe? Que é bastante tempo, gente. Sim, é muito tempo. Algo aconteceu e aí ela tem também essa coisa de se congelar e se curar e congelar os outros. É exatamente isso que vocês têm que entender, que Overwatch é um mundo completo. Enquanto existem países que confiavam no Overwatch pra proteger, alguns países tinham as próprias organizações, as próprias pessoas, enfim, e eram essas pessoas que estavam arquivadas no Overwatch. A Rússia mesmo tinha a Zarya, que é nós, bodybuilder. Ela é bodybuilder mesmo, tipo, isso é sério, ela faz competição. Durante a Guerra Ômnica, a Rússia criou a Volskaya, que fez os robôs. Tipo, a Rússia fez robôs pra combater robôs. É a Rússia. E aí, a Zarya era criança em uma vila perto de Volskaya, inclusive. E a família dela foi dizimada pelos ômnicos. Ela não gosta muito de robôs. Ela odeia os robôs. Então, tipo, se você for jogar com Zarya e tiver Zenyatta ou Bastion, ela vai falar alguma bosta. Porque ela não vai estar feliz em estar com eles lá. Mas... E aí, como a família dela foi assassinada pelos ômnicos, ela resolveu que ela ia ficar forte. Ela ia ficar bodybuilder. Comer pra caralho. Sai de casa, porra! E aí ela virou uma idol bodybuilder da Rússia, porque ela tava lutando contra ômnicos e tudo mais. E aí ela tinha, tipo, no dia que ela tinha uma competição foda, que ia ser a glória da carreira dela de bodybuilder, ela descobriu que tinha ômnicos acordando. E isso é uma treta que tá acontecendo agora. Tipo, ok, ficou em paz, não precisava mais Overwatch, mas... São parte desses eventos estranhos, como a gente falou do Reaper, da Widowmaker e tudo mais, porque eles voltaram, o que tá acontecendo? Sim. E nisso ela saiu no meio da competição, ela não competiu e ela foi lutar, e por isso ela se consagrou como heroína russa. Um pouco mais pra baixo da Rússia nós temos a Coreia, que é onde nós... Diva Online, exatamente. A Diva tem 19 anos, o nome dela é Hana Song, ela venceu 3 anos consecutivos como pro player de StarCraft. Ela foi a campeã mundial de StarCraft na Coreia. E ela tava seguindo a carreira perfeitamente. Era streamer, pro player, foda pra caralho, comedora de Doritos. Doritos e Mountain Dew. Ela era uma gamer
normal, como a gente aqui. Só que a Coreia, ela começou combatendo os Omnicus com drones. No entanto, os Omnicus são inteligentes, então eles conseguiram ver o padrão que era programado os drones e começaram a dizimar os drones. Foi aí onde surgiu a unidade chamada Mecha. Nós precisamos de pessoas porque não vai ter um padrão e essas pessoas elas que vão ver o padrão dos Omnicus. E foi aí aonde a Diva surgiu. Vamos chamar os pro players, eles têm bons reflexos, eles já estão acostumados com os controles, tanto que se você joga de Diva você percebe que são tipo joysticks e são pessoas que vão ser muito boas nisso. E literalmente foi. E o engraçado é que a Diva, ela seguia a carreira de streamer, mas ela streamava os combates dela, sabe? Ela tava na guerra pra matar os dragões. Streamando. Não é que ela tava streamando o joguinho, ela streamava a ação mesmo. Sim, eu posso morrer, gente. Vamos streamar. Genial. Mas foi assim também. Achar muito foda. Achar muito foda. Eu jogo pra ganhar. Exatamente. E aí foi assim que ela se consagrou também como heroína coreana. E aí nós temos também a Symmetra. Basicamente um outro lado, uma outra coisa. Ela é indiana. E na Índia tinha essa empresa que eu esqueci o nome, Vishkar. Eles estavam com essa nova tecnologia com luz. Basicamente era uma dobradora de luz pra quem viu o Avatar, entende? Sim. Só que não são todas as pessoas que têm habilidade pra fazer isso. E quando eles encontravam alguém habilidoso o suficiente, eles pegavam a pessoa desde criancinha pra criar. Criava ela, ensinando como ela fazia construções com luz sólida. Exato. Então ela basicamente foi criada pela Vishkar. É isso, ela consegue. Aquelas coisinhas dela são essa luz sólida. E uma coisa muito legal sobre a Symmetra é que ela é autista, o que reflete até a roupa dela ser azul, que é a cor que acalma, é a cor do autismo, enfim. Ela é uma heroína autista, isso é muito legal. Sim, e ela é toda tipo aquela coisa de estar no mundinho dela e tudo. É por isso. É muito legal. Falando da Vishkar um pouco, a gente consegue entrar com o Lúcio. O Lúcio é BR carioca, viado. Ele é DJ, ele é das favelas, ele é irado e ele tem uma treta enorme com a Vishkar. O lema, a ideia da Vishkar era, tipo, eles querem melhorar o mundo, só que o melhorar o mundo deles é padronizando. Então, tipo assim, não, vamos fazer construções fodas de luz e tirar a desigualdade. Eles chegam em lugares fudidos e falam assim, a gente pode fazer o seu lugar fudido ficar lindo. Deixa a gente trabalhar. Só que é o lindo do jeito deles. E o problema que o Lúcio teve com isso é que eles destruíram todas as favelas. Eles queriam basicamente tirar a cultura, mudar a vida das pessoas. Ao invés de só dar lugares melhores pra elas morarem, não. Eles queriam que as pessoas mudassem a forma de viver, que mudassem a sua cultura, que mudassem. É tipo, olha, a gente vai te ajudar, mas você tem que trabalhar com a gente, do nosso jeito. Então, é aquilo onde a Vishkar erra tentando acertar. Eles querem ajudar o mundo e tudo mais, mas você não tem certeza se isso é pro bem ou pro mal. E assim, não sei bem se é ajudar, porque quando você lê o quadrinho da Symmetra, eles usam, tipo, ok, a cidade vai contratar uma outra empresa pra arrumar a cidade. Eu tô dando spoiler do quadrinho, gente, se vocês não quiserem engolir uns segundos. Precisa arrumar a cidade, tem 2 empresas na concorrência. Nós vamos contratar fulano. O que a Vishkar faz? Explode tudo. Sim. E aí fala, ok, agora vocês não têm opção, vocês têm que nos contratar. Tipo assim, eles têm um marketing meio agressivo. Um pouquinho. Eles têm um marketing um pouco agressivo, assim. Não sei se eu concordo, mas a ideia deles era esse. E aí fizeram isso no Rio. E o Lúcio já era DJ, já trabalhava com música, ele fazia o show Tava nos proibidões. E aí, ele ficou muito puto. E essa é uma coisa que eu realmente não gosto da história do Lúcio, sabia? Ele roubou a tecnologia da Vishkar. Sim. Ele não desenvolveu. Tá certo, ele trabalhou, ele roubou a tecnologia e ele adaptou pras coisas dele. Tipo, ele adaptou pra cura, ou pra velocidade, pro impulso. E com isso, ele meio que comandou uma rebelião no Rio contra a Vishkar e libertou o povo, sabe? Então o Lúcio é um herói brasileiro, que ele meio que na malandragem conseguiu fazer todo mundo se livrar. Ele é Moisés do Rio de Janeiro, quase, assim. E aí, por causa dessa coisa dele ter virado herói no também Rio de Janeiro, chamou a atenção do mundo inteiro. Impulsionou a carreira musical dele. Por isso é até engraçado quando tá ele e uma diva, porque a diva é a estrela gamer coreana, ele é a estrela da música brasileira. Eles ficam se pedindo autógrafo, é muito fofinho. Only if I could get yours too.
Legal. Se você estiver jogando Overwatch, preste atenção nas interações de fala dos personagens, sim. porque é muito, muito legal, é muito bem feito. Sim. Provavelmente a gente esqueceu de alguém, mas isso vai ser desculpa pra ter um Vai ser vídeo. desculpa pra ter uma parte 2. E até porque esse vídeo já vai ter tipo meia hora e vocês vão querer comer nosso cu por causa disso. Tá ouvindo a gente falar aqui, tem ó. Gente, mas eu, viciada como eu estou em Overwatch, eu super veria o vídeo. Eu tinha tempo pra fazer. E é legal, cara, a história é sempre muito legal. muito legal. Bom, se vocês quiserem saber mais, além de ter todas as wikias, ter essas interações no jogo, eles estão soltando as animações. Aliás, as animações, o primeiro lote já saiu. Se a gente esqueceu de alguém ou alguma informação que você acha muito legal, deixa nos comentários. Aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal se você chegou aqui do nada e vai ver o vídeo no canal da Flá. Venham. É isso aí, gente. Um beijão. Tchau.